Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo! Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa semana. Tá diferente essa segunda. Você escutou um pouquinho de filosofia e sociologia com o Leandro. E agora a gente vai falar de química. Teve uma mudança aí no horário essa semana, mas é só essa semana. Semana que vem a gente volta, né, pra quinta da resistência. Sejam muito bem-vindos. Não tem desculpa de que tá cansado da semana. Começamos a semana hoje. Hoje é segunda. E a gente vai falar de um assunto bem legal. Um assunto que cai bastante no Enem. A gente vai fazer uma questão. A gente vai ver como cai. E também é um assunto do teu dia a dia. A gente consegue conversar sobre essa cinética química no teu dia a dia, tá? A galera tá falando ali que tá amando esses últimos conteúdos de química e a gente nem chegou no melhor conteúdo que é a radioatividade. Carol, oi. Eu e o Leandro estamos fazendo uma pesquisa para fins didáticos. Qual é a cor do seu copo Stanley? Eu não tenho. Beleza, passou no teste. Por quê? Não, a gente estava imaginando, né? Fazer contexto. Alguma na aula, De qual dos professores teriam o copo Stanley? E a gente... Eu já sei um. Aí, também eu imagino alguns. Ah. Só que aí seu nome foi citado. Seu nome foi citado como alguém que poderia ter um. Não tenho. Não tenho um copo Stanley. Apesar de fazer crossfit. Mas eu não tenho copo Stanley. Bom, depois a gente vai conversar de quem a gente acha que tem, tá? Eu tenho vários aqui na minha cabecinha. Não, a gente pensou. Arthur. Diego Dias e Arthur. Arthur e Diego Dias, com certeza. Diego Dias tem mais de um, Silvia. Não, o Diego Dias deve ter um pra café, porque agora tem copo Stanley pra café, um pra correr, um pra beber água durante a aula. Arthur, Diego Dias. Eu tenho um que tem uma dúvida. Você vai descobrir, então. Diego Viug. Será? Eu tô aqui na minha dúvida. Bom, e aí a gente vai falar de cinética química. O que é... que eu tava falando antes. A galera tá falando que tá adorando os conteúdos. A gente nem conseguiu chegar, a gente nem chegou ainda no melhor conteúdo que tem, que é a radioatividade, né? Que é o melhor conteúdo do mundo. A gente vai bater papo, a gente vai ver vídeos e etc. Bom, na cinética química, a gente vai estudar as velocidades das reações. Tem reação que ela acontece em milésimos de segundos. Tem reação que não dura nada e que tem reação que dura milésimos de segundos. Tem reação que acontece em 24 horas. Tem reação que nem acontece. Por quê, Carol? Porque a cinética química explica que uma reação para acontecer, ela precisa ter o choque efetivo entre as moléculas. O nome disso é teoria das colisões, né?
uma das condições fundamentais para que uma reação aconteça é que ela tenha choque efetivo entre os reagentes. Que os meus reagentes se choquem numa colisão efetiva para que uma reação aconteça. Segunda coisa que a gente precisa é de uma energia mínima, que a gente vai chamar de energia de ativação. A gente já conversou sobre energia de ativação lá atrás, quando a gente falou de termoquímica, de reações endotérmicas e exotérmicas. Mas, pra gente, a gente precisa dessa energia mínima de reação para a reação acontecer. Essa energia, ela pode ser alta, essa energia pode ser baixa e essa energia pode não existir. A gente classifica essas reações como reações espontâneas. Teve o choque efetivo, mas não precisou da energia de ativação. Então, eu tenho aí uma reação espontânea, tá bom? E aí, a gente começa agora a falar um negócio. Vem aqui. Primeira coisa. Então, a cinética química estuda as velocidades de reação, né? E aí, a gente sabe que para as reações acontecerem, precisa da teoria dos choques efetivos. O Enem não vai te perguntar isso, mas saiba que para uma reação acontecer, precisa as moléculas se chocarem. O segundo passo é ter a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima para a reação acontecer. E aí, só para você lembrar o que é essa energia de ativação, lembra que a gente pode te mostrar, né, um gráfico de caminho da reação e entalpia. Se eu olho para esse caminho da reação, se eu olho para essa reação, esse aqui é meu reagente, esse aqui é meu produto. Eu ganho o calor para aí sim começar a produzir o meu produto. Esse pedacinho aqui a gente chama de energia de ativação. É a energia mínima. Ele precisou ganhar esse calor para a reação acontecer. Esse pedacinho é a energia mínima, é a energia de ativação. Tá bom? Hoje eu tô ficando chateada. A galera tá aqui falando que a aula já começou, a segunda já começou errado. A Otto vai vir, gente. Calma. O Otto vai vir. Relaxa, tá? A gente só teve essa troca. Não vai vir hoje, mas vai vir essa semana. Sei que vocês gostam mais de história, mas tudo bem. Aí vem aqui. Olha pra cá. A gente vai falar o seguinte. Se eu falo pra você que uma reação química, ela aconteceu muito rápido, eu consigo calcular a velocidade. Beleza? Deixa guardado que você já vai aprender como calcular a velocidade. Mas a gente consegue calcular, antes de tudo, a velocidade média de uma reação química. Quando eu falo pro Renan assim, Renan, eu corri, hoje já, né, cheguei aqui e fui correr, 3 quilômetros, ou seja, eu corri 3 quilômetros ou 3.000 metros em 21 minutos. Como que eu calculo a minha velocidade média de corrida? O espaço que eu corri pelo tempo. 3 quilômetros em 21 minutos eu consigo achar a velocidade média. Você aprende isso na física. ΔS sobre ΔT. Tá? A velocidade média na química também existe. É a razão entre a variação da concentração e a variação do tempo que eu estou consumindo. A velocidade de reação é a grandeza entre Δmol sobre ΔTempo. Vem para o quadro. Imagina, a velocidade média de uma reação é o quanto do número de mols eu consumi pelo tempo, né? É o número de mols que eu consumi pelo tempo.
Imagina que eu fale para você que eu tinha no tempo 0, eu tinha 1 mol. No tempo 3, eu tenho 0,3 mol. Qual é a minha velocidade média? Quanto eu tinha antes? 0,3. Quanto eu tinha antes? 1 mol. Quanto eu tenho depois? 0,3. Quanto eu consumi? Só para te lembrar que é módulo, então não pode ser negativo. Quanto eu consumi? Eu consumi 0,7. Num espaço de tempo de quanto? No tempo 0, eu tinha 1. No tempo 3, eu tenho 0,3. O espaço de tempo é de 3 minutos. A minha velocidade média vai ser 0,7 dividido por 3. É a diferença do meu número de mols pelo tempo. Eu vou dizer que é 0,3 mol a cada minuto. Eu tenho o delta S, no caso delta mol pra gente, sobre delta T. Beleza? Tira a print aí, por favor, e vem pra cá. Mas, entrei na frente, vou sair da frente. Mas, o que eu quero que você entenda, que o principal pra gente hoje é aprender o que eu vou começar agora. Eu já sei que para as reações acontecerem, elas precisam se chocar, tá? As minhas moléculas precisam ter choques efetivos pelo espaço de tempo, né? E uma energia mínima. Se eu não tenho energia mínima, eu vou dizer que eu tenho uma reação espontânea. Eu não preciso de energia, a reação acontece sem essa energia mínima. Mas a gente vai estudar aqui as reações que... A experiência foi muito boa. No começo eu fiquei meio com medo, mas depois que eu passei pelo procedimento, fui muito bem atendida e foi ótimo. Agora que eu botei a definitiva, eu tô me sentindo maravilhosamente bem. E a mastigação? Gruda alimento por baixo dela, fica soltando? Não, excelente mastigação. O jeito da gente falar parece que estou igual quando vi o meu primeiro dente. Tânia, muito obrigado por toda a confiança que você depositou aqui na clínica. O que precisar, a gente está aqui à disposição, tá bom? Eu que agradeço, estou muito satisfeita com o meu novo sorriso, estou tendo muito elogio e a próxima consulta a gente está por aí. Muito Obrigado. Efetivamente bonitinho. Aí eu venho aqui no mesmo espaço e aumento a quantidade de moléculas. Lembra dos meus 2 passos para entender velocidade. Se eu aumento a quantidade de moléculas, eu aumento a possibilidade de choques. O meu espaço é o mesmo. Se eu aumento a concentração, eu aumento os choques entre as moléculas. Se eu estou aumentando o choque entre as moléculas, a minha velocidade aumenta ou diminui? A minha velocidade aumenta ou diminui? Lembra que choques efetivos é o principal, um dos 2 principais motivos. Se eu aumento a quantidade de moléculas ali, a minha possibilidade de choques é maior. Logo, a minha velocidade aumenta. Então, o que eu quero que você entenda? Que quando eu aumento a concentração, eu aumento a possibilidade de choque, aumentando a velocidade. E aí, um exemplo disso é que se eu coloco 0,1 molar, concentração de 0,1, e 0,5 molar, aonde eu tenho uma maior concentração, aonde eu tenho ali mais moléculas, logo maior possibilidades de choques, 0,5. Então a velocidade numa concentração maior é maior do que numa concentração menor. Aí vem pra cá. Olha ele pro desenho que eu coloquei pra você, pro desenho não, né? Pra
por ideia. Menor concentração. Tenho poucas colisões. No mesmo espaço, eu aumentei a concentração das moléculas. Logo, a possibilidade de choques, imagina que é choque mesmo, aumenta. Se a possibilidade de choque aumenta, a minha velocidade também aumenta. Vamos para o quadro. Segundo fator, o fator temperatura. E aí eu vou trazer para o teu dia a dia, mas eu vou também trazer para a química. O que a temperatura faz com a gente? Se eu chego aqui agora, desligo o ar-condicionado, deixo tudo fechado, começa a ficar calor. Aí o que eu e Renan a gente vai começar a fazer? Se abanar, tirar o casaco, amarrar o cabelo, não sei o quê. O aumento da temperatura agita a gente. O aumento da temperatura aumenta o grau de agitação das minhas moléculas. Cai muito no Enem, sim, João. Aumenta o grau de agitação. Se aumenta o grau de agitação, você concorda comigo que aumenta os choques? A minha molécula tá aqui, ó, mexendo assim. Aí eu vou lá e aumento a temperatura. Ela vai começar a mexer assim. A possibilidade de uma molécula se chocar com a outra é maior. Então, o aumento da temperatura aumenta o grau de agitação, aumentando a velocidade. Agora, vou trazer para uma questão do Enem. Você acabou de comer, sobrou comida. Para ela não estragar, onde você coloca ela? Na geladeira. Você coloca ela na geladeira para demorar mais a estragar ou a não estragar. Se você deixa ela aqui fora, aqui no Rio tá fazendo calor pra caramba, tá fazendo 29 graus. Se você deixa aqui fora, rapidamente ela estraga. Porque a temperatura é mais alta. Se a temperatura é mais alta, a velocidade é maior. Foi a pergunta do Enem. Falava sobre o uso dos refrigeradores, sobre o uso da geladeira. Qual era o fator que estava ali escrito relacionado à cinética química? Temperatura. Tá? Então, a temperatura, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, maior a velocidade. Não é à toa que se você vai fazer um bolo, você coloca lá, se você colocar na temperatura de 160 e na temperatura de 220, o bolo vai ficar rápido, vai ficar pronto mais rápido na temperatura de 220. De 220 porque eu aumentei a temperatura, aumento o grau de agitação, aumentando a velocidade da reação, nosso segundo fator. Lorena, o tempo não tem unidade de medida específica? Não, depende da questão, tá? O mol, sim, porque é unidade mol. O tempo depende da questão. É mol por minuto, é mol por hora, é mol por segundo, depende do que ele tá te cobrando. Tá bom? E aí eu vou pro meu terceiro fator. Eu não sei o que eu coloquei na ordem. Vamos fazer na ordem. Eu falei da temperatura. Ah, esse é maneiro. Esse, e aí a gente já vai fazer uma questão do Enem daqui a pouquinho. Superfície de contato. Renan, você vai fazer um estrogonofe na tua casa. E eu vou fazer uma carne assada. Se a gente for fazer ao mesmo tempo, o que vai ficar pronto mais rápido? O estrogonofe ou a carne assada? Estrogonofe. Qual é a diferença entre as duas? A superfície de contato, a área de contato. A minha carne toda picadinha, ela tem uma área de contato maior. Se ela tem uma área de contato maior, ela vai agir, ela vai se chocar e ela vai acelerar a reação química. Então, imagina que eu vá fazer, que foi a questão do Enem, uma reação química com partículas nanométricas. Nano é que tamanho? 10 a menos 9.
10 a menos 9 é um negócio muito, muito, muito pequenininho. Se é um negócio muito, muito, muito pequenininho, a minha área de contato é alta. Então, é muito mais fácil você fazer a reação química quando a minha área de contato é maior. Só que a área de contato pra gente é menor tamanho. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. E aí eu tenho outros exemplos. Esqueci um sal de fruta, que é o que eu vou te mostrar agora na imagem. Vem aqui. Imagina que eu coloquei um sal de fruta inteirão e coloquei um sal de fruta todo picadinho. Qual mais rápido? Qual que eu vou derreter com mais rapidez? Qual que vai reagir com mais rapidez? O todo picadinho. Menor tamanho, maior a superfície de contato. Se maior a minha superfície de contato, mais rápida essa reação vai acontecer aqui. E aí eu vou pro meu... Aí alguém tava escrevendo ali, ó, alguém tava falando alguma coisa ali, de derreter açúcar na água quente. Exatamente. Se eu pego um copo, aí temperatura, né? Se eu pego um copo de água da casa, né, água ambiente, pego um copo quente de água e vou derreter, aonde a minha açúcar vai derreter ou solubilizar mais rápido? Na água quente. É a mesma coisa do Nescau, galera. Né? A temperatura aumenta a reação química, é óbvio. Igual a Gabriela botou, picadinho. Quanto menor o tamanho, maior a área de contato. Se maior a área de contato, maior a possibilidade de choques, maior a minha velocidade. Fechado? E aí eu vou para a pressão. Primeira coisa, tira um print lá que eu vou apagar só o canto de cá, mas aí tiro de uma vez. Aí eu vou para a pressão. A pressão, ela só vai alterar, é óbvio, reações químicas no estado gasoso, porque eu só mexo na pressão em estado gasoso. Imagina, aí eu quero que você entenda também, até agora você não precisou gravar nada, é parada do dia a dia. A minha reação química está acontecendo aqui, assim, nessa pressão. Eu tenho todo esse espaço aqui para os choques efetivos. Aí imagina que eu aumento a pressão. O que vai acontecer com o espaço ou com o volume, que é como eu chamo? O meu volume diminui. O meu espaço estava acontecendo aqui, se eu faço isso, o meu volume diminui. Aqui, as minhas moléculas elas estão se chocando. Aqui, eu tenho a mesma quantidade de moléculas, só que elas estão num espaço menor, num volume menor. Se elas estão num volume menor, elas vão ter a maior possibilidade de choques. Então, o aumento da pressão diminui o espaço entre as minhas moléculas. Se diminui o espaço entre as minhas moléculas, elas vão se chocar mais rápido, acelerando a reação. Então, a pressão, o aumento da pressão aumenta a velocidade. Porque eu estou diminuindo o espaço. Se eu estou diminuindo o espaço, eu estou dando mais movimento. Eu estou dando menos espaço para as moléculas, logo elas vão se chocar mais. E por fim, o quinto e muito importante fator. A gente já falou dele, mas eu vou lembrar. Mas vamos lá rapidinho, antes de eu falar dele, lá para a tua imagem para você ver. Olha aqui. Aqui eu tenho a mesma quantidade de moléculas do que aqui. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o espaço entre as minhas moléculas aqui é maior do que aqui. Quando eu aperto, o meu espaço diminui. Se o meu espaço diminui, as moléculas elas têm maior possibilidade de choques. Se ela tem maior possibilidade de choques, a minha velocidade aumenta. E por fim, um cara que a gente já falou pra caramba. O catalisador é uma substância externa. Ah, ali a Lorena, ó.
Então, sem a panela de pressão, o feijão demora mais a cozinhar. Exatamente. Eu consigo cozinhar o feijão numa panela normal, só que vai demorar a beça. Eu cozinho as coisas na panela de pressão para eu acelerar esse processo, porque eu estou aumentando a pressão, tá? E aí eu possibilito os choques e aí eu, né, faço uma reação mais rápida. O que é um catalisador? O catalisador é uma substância externa. Ela não participa da reação. Ela não vai participar. Ela vai ser regenerada no final. Do jeito que o catalisador entra, ele sai. Só que ele faz uma coisa. O catalisador é uma substância externa que não participa da reação, mas diminui a energia de ativação. Então, eu estou diminuindo a energia de ativação com a presença do catalisador. É como se o catalisador criasse, né? Cria rotas alternativas. É como se ele criasse um novo caminho para aquela reação. E aí, acelera, né? Aí vem aqui. Como é que eu enxergo o uso de um catalisador? Ah, não, mas alguns exemplos importantes. Muitas questões, eles utilizam como catalisadores ácidos, enzimas e etc. Né? Olha para cá. Essa minha reação, ela é reação sem catalisador. Reagente, produto. Esse aqui é o tamanho da minha energia de ativação, né? Agora, eu vou lá e coloco uma reação com energia de ativação. Reagente e produto. Sai no mesmo lugar, chega no mesmo lugar. Criou uma rota alternativa que precisa de menor energia de ativação. E aí, se eu preciso de uma menor energia, a minha reação acaba sendo mais rápida, tá? Quer ver um exemplo? Vem pra cá. Quer ver um exemplo? Você tem na sua boca uma coisa chamada amilase salivar, que é uma enzima que te auxilia na quebra do amido. A enzima para química, e para biologia, né? Ela é um catalisador. Ela acelera as reações químicas. Quer ver? Você com certeza já fez uma maionese em casa, alguma coisa com batata. E aí você descasca a batata e deixa ela ali. Ela vai escurecer rapidão. Ela vai escurecer rapidão porque ela tem nela uma enzima chamada catalase, que acelera o processo de oxidação da batata com o ar, né? E aí, se acelera o processo da batata com o ar, ela escurece mais rápido. A enzima na banana, na maçã, na batata, age acelerando esse processo de escurecimento, que na verdade é a oxidação. É a reação dessas frutas ou desse legume com o oxigênio do ar. Só que como eu tenho a enzima, essa reação é acelerada por essa enzima, né? Beleza? Aí como que a gente coloca, por exemplo, aí eu vou um pouquinho para biologia, só um cadinho assim. Quando eu vou fazer uma salada de fruta, por exemplo, eu coloco maçã e banana lá na minha salada de fruta. Manga, etc. Não, manga, Deus me livre. Manga, mas tem morango, não. Muita gente costuma pingar umas gotinhas de limão ou colocar um suquinho de laranja, né, naquilo ali. Tem uma explicação, não é só para dar um gosto. Quando a gente pinga o limão ali, a gente está pensando que tentando fazer com que essa salada de fruta dure mais, não estrague tão rápido, não escureça, não oxide tão rápido. Sabe por quê? A explicação está no que eu acabei de te contar. O que faz a banana ou a maçã escurecerem rápido? É uma enzima que tem ali.
que está agindo como um catalisador, acelerando a reação. Na biologia, você sabe que existem duas coisas que quebram uma proteína. Aí deixa eu te contar mais uma coisa. A enzima é uma proteína. A enzima na sua boquinha, na banana, na maçã, na batata, é uma proteína. E aí você sabe na biologia que a proteína ela se desnatura com duas coisas. Ou com mudança de pH, ou com temperatura. E aí se a minha enzima tá lá, na banana e na maçã, e eu vou e tá com limãozinho, eu tô jogando uma coisa que é o quê? Ácida, né? Então quando eu jogo o meu limãozinho ou a minha laranjinha, mudando o pH dali. E aí se eu tô mudando o pH dali, eu tô desnaturando uma proteína. Eu tô desnaturando a enzima que está agindo como um catalisador. E aí ela perde ou diminui a sua atividade como catalisador. E aí a minha maçã e minha banana, ela demora um pouquinho mais a estragar, ou oxidar, ou escurecer. Olha que legal. Aí eu vou te contar uma coisa, uma curiosidade, né? Pra gente fazer uma questão do Enem aqui. Quando eu me casei, meu primeiro Natal, eu fui pra casa do meu esposo, né? Aí eu vi que as crianças, elas estavam tudo comendo salada de fruta. Falei, gente, povo educado, criança educada, lá em casa o povo ia estar tudo no brigadeiro, nos doces, né? Aí eu não falei nada, toda envergonhada, era o meu primeiro Natal, isso já tem muitos anos. Não vou falar nada não, mas eu achei lindo as crianças todas comendo salada de fruta, não sei o que, não sei o que lá. Aí no meu segundo Natal, falei, agora vou perguntar, mas não é possível. Cheguei lá, as crianças tudo comendo salada de fruta de novo. Falei, não é possível, eu não como manga, eu sou intolerante à manga. Então a única coisa que eu não como na minha vida é manga. Se o Renan abrir uma manga aqui agora, eu vou começar a me coçar, espirrar e vou sair da sala. Mas enfim, aí cheguei lá, todo mundo comendo, eu não podia experimentar, porque tinha manga, eu também não contei, né, toda envergonhada. Aí nesse segundo ano eu perguntei, eu falei assim, gente, eu falei, uma vozinha tem 90 anos, agora tem 90, mas na época tinha uns 80 e pouquinho. Falei assim, vó, que legal, né? As crianças comem muita salada de fruta aqui, não sei o que, muito bacana isso. Aí ela, vem cá que eu vou te contar um negocinho. Aí eu, é que eu não boto laranja nem limão, não. Eu boto Guaraná Dolly. Ou seja, as crianças não estavam nada saudáveis. O caldinho da salada de fruta era refrigerante. E outra coisa, tem que ser o Dolly. Ela faz salada de fruta até hoje, ela coloca o Guaraná, não pode ser Antártica, não pode ser, tem que ser o Dolly. Agora ela já faz um pouquinho de salada de fruta, já tem muitos anos, né? Um pouquinho de salada de fruta sem manga pra mim, eu como. Mas aí eu descobri que o caldinho da salada de fruta era Guaraná Dolly. Eu tava toda boba elogiando as crianças tudo bebendo refrigerante. Mas tá bom, é isso. E aí, você entendeu por que a gente coloca um pouquinho de limão, um pouquinho de laranja? Porque aí a gente quebra a enzima, que age como um catalisador, e aí a minha banana dura mais. Beleza? E aí tem uma outra coisa que a gente chama de inibidor. O inibidor é o efeito contrário do catalisador. O catalisador acelera a reação, o inibidor retarda. Mas aí não é um fator que vai acelerar a reação. Aí olha essa questão aqui do Enem. A Lorena me perguntou assim, o calor, de certa forma, é um catalisador? Ô, Lorena, a gente não pode dizer que o calor é um catalisador, porque o calor já é um fator que acelera a reação. O catalisador tem que ser uma substância, algo que esteja fora ali do sistema, tá bom? Aí olha essa questão do Enem 2020. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais. Lembra que a gente falou de nanomaterial? Nanomaterial é um material muito pequenininho. Se é muito pequenininho, eu estou aumentando a área de contato. Ele fala, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais.
O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia, né? Agora, eu vou lá e coloco uma reação com energia de ativação. Reagente e produto. Sai no mesmo lugar, chega no mesmo lugar. Criou uma rota alternativa que precisa de menor energia de ativação. E aí, se eu preciso de uma menor energia, a minha reação acaba sendo mais rápida, tá? Quer ver um exemplo? Vem pra cá. Quer ver um exemplo? Você tem na sua boca uma coisa chamada amilase salivar, que é uma enzima que te auxilia na quebra do amido. A enzima para química, e para biologia, né? Ela é um catalisador, ela acelera as reações químicas. Quer ver? Você com certeza já fez uma maionese em casa, alguma coisa com batata. E aí você descasca a batata e deixa ela ali. Ela vai escurecer rapidão. Ela vai escurecer rapidão porque ela tem nela uma enzima chamada catalase, que acelera o processo de oxidação da batata com o ar, né? E aí, se acelera o processo da batata com o ar, ela escurece mais rápido. A enzima na banana, na maçã, na batata, age acelerando esse processo de escurecimento, que na verdade é a oxidação. É a reação dessas frutas ou desse legume com o oxigênio do ar. Só que como eu tenho a enzima, essa reação é acelerada por essa enzima, né? Beleza? Aí como que a gente coloca, por exemplo, aí eu vou um pouquinho para biologia, só um bocadinho assim. Quando eu vou fazer uma salada de fruta, por exemplo, eu coloco maçã e banana lá na minha salada de fruta. Manga, etc. Não, manga, Deus me livre. Manga, mas tem morango? Não. Muita gente costuma pingar umas gotinhas de limão ou colocar um suquinho de laranja, né, naquilo ali. Tem uma explicação, não é só para dar um gosto. Quando a gente pinga o limão ali, a gente está pensando que tentando fazer com que essa salada de fruta dure mais, não estrague tão rápido, não escureça, não oxide tão rápido. Sabe por quê? A explicação está no que eu acabei de te contar. O que faz a banana ou a maçã escurecerem rápido? É uma enzima que tem ali, que está agindo como um catalisador, acelerando a reação. Na biologia, você sabe que existem duas coisas que quebram uma proteína. Aí deixa eu... Então vem pra Bradesco Saúde e conte com atendimento médico de qualidade. Bradesco Saúde, com você sempre. Com duas coisas. Ou com mudança de pH, ou com temperatura. E aí, se a minha enzima tá lá, na banana e na maçã, e eu vou e tá com limãozinho, eu tô jogando uma coisa que é o quê? Ácida, né? Então, quando eu jogo o meu limãozinho ou a minha laranjinha, mudando o pH dali. E aí, se eu tô mudando o pH dali, eu tô desnaturando uma proteína. Eu tô desnaturando a enzima que está agindo como um catalisador. E aí ela perde ou diminui a sua atividade como catalisador. E aí a minha maçã e minha banana, ela demora um pouquinho mais a estragar, ou oxidar, ou escurecer. Olha que legal. Aí eu vou te contar uma coisa, uma curiosidade, né? Pra gente fazer uma questão do Enem aqui. Quando eu me casei, meu primeiro Natal, eu fui pra casa do meu esposo, né? Aí eu vi que as crianças, elas estavam tudo comendo salada de fruta. Falei, gente, povo educado, criança educada, lá em casa o povo ia estar tudo no brigadeiro, nos doces, né?
Aí eu não falei nada, toda envergonhada, era o meu primeiro Natal, isso já tem muitos anos. Eu não vou falar nada não, mas eu achei lindo as crianças todas comendo salada de fruta, não sei o que, não sei o que lá. Aí no meu segundo Natal, falei, agora eu vou perguntar, mas não é possível. Cheguei lá, as crianças tudo comendo salada de fruta de novo. Falei, não é possível, eu não como manga, eu sou intolerante à manga. Então a única coisa que eu não como na minha vida é manga. Se o Renan abrir uma manga aqui agora, eu vou começar a me coçar, espirrar e vou sair da sala. Mas enfim, aí cheguei lá, todo mundo comendo, eu não podia experimentar, porque tinha manga, eu também não contei, né, toda envergonhada. Aí, nesse segundo ano, eu perguntei. Eu falei assim, ô, gente... Eu falei, vó, uma vozinha tem 90 anos. Agora tem 90, mas na época tinha uns 80 e pouquinho. Falei assim, vó, que legal, né? As crianças comem muita salada de fruta aqui, não sei o quê, muito bacana isso. Aí ela, vem cá que eu vou te contar um negocinho. Aí eu, é que eu não boto laranja nem limão, não. Eu boto Guaraná Dolly. Ou seja, as crianças não estavam nada saudáveis. O caldinho da salada de fruta era refrigerante. E outra coisa, tem que ser o Dolly. Ela faz salada de fruta até hoje, ela coloca o Guaraná, não pode ser Antártica, não pode ser, tem que ser o Dolly. Agora ela já faz um pouquinho de salada de fruta, já tem muitos anos, né? Um pouquinho de salada de fruta sem manga pra mim, eu como. Mas aí eu descobri que o caldinho da salada de fruta era Guaraná Dolly. Eu tava toda boba elogiando as crianças tudo bebendo refrigerante. Mas tá bom, é isso. E aí, você entendeu por que a gente coloca um pouquinho de limão, um pouquinho de laranja? Porque aí a gente quebra a enzima, que age como um catalisador, e aí a minha banana dura mais. Beleza? E aí tem uma outra coisa que a gente chama de inibidor. O inibidor é o efeito contrário do catalisador. O catalisador acelera a reação, o inibidor retarda. Mas aí não é um fator que vai acelerar a reação. Aí olha essa questão aqui do Enem. A Lorena me perguntou assim, o calor, de certa forma, é um catalisador? Ô, Lorena, a gente não pode dizer que o calor é um catalisador, porque o calor já é um fator que acelera a reação. O catalisador tem que ser uma substância, algo que esteja fora ali do sistema, tá bom? Aí olha essa questão do Enem 2020. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais. Lembra que a gente falou de nanomaterial? Nanomaterial é um material muito pequenininho. Se é muito pequenininho, eu estou aumentando a área de contato. Ele fala, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica, muitas vezes, está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. E aí ele fala, o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de, letra A, alta pressão. Em algum momento ele falou de alta pressão. E outra coisa, aumentar a pressão também é gastar mais energia, não gastaria menos. Letra B, alta temperatura. Ele também está falando que consome menos energia e em nenhum momento ele falou sobre temperatura. 3, excesso de reagente. Excesso de reagente não geraria menores quantidades de resíduos, e sim maiores. Letra D, maior superfície de contato, que é o nosso gabarito, por conta do material nanocatalítico. Carol, mas ele falou de catalisador. Não poderia ser, Não, porque se ele falasse de catalisador, eu não tenho que ter a mais elevada energia de ativação. O que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação e não eleva. Não é por isso que ele age. E aí, pra gente fechar, não sei se tirei print, tira um print lá rapidinho. Aí, pra gente fechar, existe uma coisa que nunca apareceu no Enem não, tá? Mas eu vou te mostrar só pra você ter aí por desencargo de consciência. Existe um cálculo de velocidade, né? A gente aprendeu a parte teórica.
A gente aprendeu a parte em que a gente fala sobre os fatores, a gente aprendeu a parte que a gente consegue comparar e tudo mais, mas existe um cálculo para a velocidade. Esse cálculo para a velocidade, ele está diretamente ligado. Quem fez a prova da UERJ, há 3 domingos atrás, se deparou com uma questão dessa, né? Todas as vezes que a gente estiver falando de cálculo de velocidade, a gente vai usar essa formulinha, onde K é constante da velocidade. Na prova da UERJ era o que ele tinha te dado, tá? Constante é o que ele queria, na verdade. Constante da velocidade. V é velocidade, obviamente. V é velocidade. E essa velocidade, ela está diretamente relacionada com o consumo dos meus reagentes, com a concentração desses reagentes. Claro, elevado a x. O x pra gente é o coeficiente estequiométrico. Se por algum acaso o Enem pedir você para calcular a velocidade de uma reação, calcular mesmo, número, que eu não acho que vai acontecer, tá aí. Coeficiente estequiométrico, concentração dos reagentes elevado a esse coeficiente estequiométrico. E aí a questão tem que te dar a concentração, a velocidade, a reação química para você descobrir, enfim. E aí eu quero te falar só mais um detalhe, mais uma coisinha. Imagina que eu tenho 2 reações acontecendo simultaneamente, consecutivamente. Uma lenta e uma rápida. Qual você acha? Imagina que eu te dou 2 reações químicas, te falo que uma é etapa lenta, a outra é etapa rápida, e elas acontecem, as duas, consecutivamente, e eu quero saber a velocidade. Qual vai ditar a velocidade? A etapa lenta ou a etapa rápida? Que vai te dar lá o valor de velocidade. A etapa lenta. Não adianta nada dar a mão pro Renan agora e falar assim, vamos correr, a velocidade da nossa corrida, ela vai ser a gente chegar junto lá. Não adianta nada o Renan correr pra caramba se eu correr devagar e no final das contas a gente vai ter que chegar junto no ponto de chegada. Então não adianta nada eu ter uma reação muito rápida e uma reação lenta. Quem vai ditar ali o que aconteceu é a reação lenta, beleza? E aí a Isabela, pra gente fechar, me perguntou assim, o refrigerante também quebra a enzima? Isa, uma curiosidade, a Coca-Cola, ela tem ácido fosfórico pra caramba. O Guaraná também tem um pouquinho de acidez, não tanto como a Coca-Cola, mas o Guaraná também tem um pouquinho de acidez, então ele pode sim quebrar a enzima. Mas a história era pra ficar bom, né? Pra ficar gostoso lá a salada de fruta. E é isso. Matéria boa, matéria que aparece, mais a teoria do que o cálculo, tá? Eu te espero daqui a pouquinho pra gente conversar sobre Química 2. Um beijo. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on